graça e a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, a graça dele transborde sobre a sua vida, casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um Devocional da Graça, nessa terça-feira. Hoje seja um dia abençoado, que você possa desfrutar da sobrenatural do Senhor para a sua vida, porque é isso que o Senhor tem para nós. Tem para nós aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e que jamais penetrou no coração do homem. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio nisso. Você crê nisso ou não? Bom, você tem curtido os nossos devocionais? Nós temos estado aqui todas as manhãs desde o último domingo. Temos compartilhado, orado juntos aqui com o intuito de fortalecer você na fé, ajudar você de fato a aquecer todos os dias o seu coração, a você desfrutar todos os dias de uma experiência com o Senhor. Pega a sua Bíblia, nós vamos meditar, e hoje é Romanos capítulo 2, nós vamos meditar num versículo aqui, mas antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Pega esse link agora e compartilhe. Manda aí nos grupos do WhatsApp, manda para a galera da sua família, manda para aquele amigo que você conhece, para aquela pessoa que você conhece que tem fome e sede do Senhor, que precisa receber do Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai nos dar uma direção, vai nos dar uma palavra poderosa para o nosso dia de hoje. Então faça a sua parte, pega esse link, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Muita gente assistindo os vídeos, mas não estão interagindo. Preciso que você curta, preciso que você comente, preciso que você se inscreva no canal. Tudo isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, vai nos ajudar a espalhar essa mensagem, a mensagem da graça, a mensagem da fé para outras pessoas, tá bom? Então faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, estou aqui compartilhando com você, investindo esse tempo com você, fazendo com que você avance, com que você cresça, com que você seja edificado no seu espírito. Vamos entrar na palavra então? Espero que você faça a sua parte aí do outro lado. Romanos capítulo 2, né? Romanos capítulo 2. Paulo ele vem falando desde o capítulo 1 acerca da nova realidade, da nossa nova identidade em Cristo. Ele vem falando a respeito da fé, sobre a justificação pela fé. Ele vai explanar tudo isso no capítulo 1 e no capítulo 2 ele começa dizendo o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Desse modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não sabendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira para ti no dia da ira do Senhor, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Interessante que muitas pessoas usam esse texto de forma incoerente com aquilo que Paulo está explanando. Paulo está falando aqui acerca daquelas pessoas que viviam julgando as atitudes dos outros, julgando as decisões, os posicionamentos, as práticas. Só que Paulo traz aqui para nós
uma verdade muito, muito poderosa e que ele vai explanar em todo o texto, toda a carta aos Romanos. Ele vai falar sobre a natureza do pecado. Existem aquelas pessoas que condenam alguns tipos de pecados e fazem vista grossa para outro. Muitos condenam a opção sexual de uma pessoa, mas ignoram a mentira, ignoram a pornografia, ignoram a desculpinha. Você precisa entender o seguinte: quando a Bíblia fala de pecados, a Bíblia está falando de atos, de frutos resultantes de uma natureza. E que natureza é essa? É a natureza caída de Adão. A natureza que está em toda a humanidade. Toda a humanidade está debaixo de uma natureza caída, a natureza de Adão. Por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, independentes de suas práticas. O ser humano, ele não é pecador por causa da mentira, por causa da sua opção sexual, por causa da sua religião, por causa dos seus atos, por causa de nada disso. Tudo isso são atos pecaminosos que terão suas consequências, que trarão suas consequências, mas o problema não está nos atos. O problema está na raiz. O problema não está em a pessoa mentir ou roubar. O problema está ela ser filha de Adão. Porque no dia do juízo, o que o Senhor irá julgar não será simplesmente as práticas, mas principalmente a raiz. Quando nós lemos João capítulo 3, o próprio Jesus vai explanar para nós o plano de salvação. E no versículo 18 ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus mostra é que todos nós estamos no caminho da perdição. Não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa de uma herança que nós carregamos. E o texto continua dizendo no versículo 19, versículo 17, aliás, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não existe salvação para a humanidade, mesmo que o homem decida nunca mais pecar, nunca mais roubar, nunca mais mentir, nunca mais se prostituir, nunca mais ser um homicida, nunca mais pecar, o que é impossível. Porque existe uma natureza, uma raiz, e se a raiz é pecadora, os frutos serão de pecado. Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece, você identifica a natureza de uma coisa ou de uma pessoa por causa dos frutos que ela produz. Se a minha raiz é ruim, os meus frutos serão ruins. Mas se a minha raiz for boa, uma hora ou outra, os meus frutos começarão a ser bons frutos. Interessante que as pessoas elas julgam os frutos, mas elas pouco se importam com a raiz. Por isso que no capítulo 1, que nós falamos lá no domingo, Paulo vai falar a respeito da justificação pela fé. A natureza humana ela não é trocada, ela não é ressignificada se não for através da fé no sacrifício de Jesus. Ninguém se torna santo diante de Deus por causa dos atos que ele comete. Ninguém é justo diante de Deus por causa da religião que ele segue. Ninguém é aceitável diante de Deus por causa da denominação que ele frequenta. Tudo isso são bons comportamentos, são dignos de louvor, são dignos de recompensa, mas não muda a natureza.
não muda o fato. E qual é o fato? Que todos nós estamos debaixo do pecado de Adão. Então não adianta eu julgar as pessoas por elas cometerem frutos pecaminosos se eu não instruí-las, se eu não levá-las ao arrependimento, entendendo que, como diz o versículo 4, a graça de Deus, a riqueza da graça de Deus, da paciência de Deus, da tolerância de Deus, tudo isso está sobre nós, sua própria misericórdia que nos conduz ao arrependimento. E o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha mente, sair da mentalidade de pecador, filho de Adão, assumir uma nova identidade e uma nova mentalidade de filho resgatado e salvo por Deus em Cristo. O arrependimento não virá por fruto de condenação. As pessoas não vão mudar a mentalidade delas através de leis, de regras. A lei não muda ninguém. É isso que Paulo está ensinando. Olha, vocês ficarem condenando as pessoas, vocês ficarem apontando, julgando as pessoas, sem levá-las a entender a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, tudo isso leva as pessoas ao arrependimento. A lei não transforma, a lei condena, a lei não absorve, a lei traz o juízo. Mas a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nos conduzem ao arrependimento, à mudança de mente. Por que as pessoas estão cansadas da igreja? Porque elas já sabem que elas estão erradas. Elas já sabem que elas estão no pecado, elas já sabem de tudo isso, e ela não precisa de um pregador para falar isso para elas. O que elas precisam é saída, solução. E a lei, ela não traz solução, ela apenas traz uma afirmação. Você é um pecador. Só que isso a pessoa já sabe. Qual é a pessoa em sã consciência que se acha santo? Que se acha digno de alguma coisa diante de Deus? Não existe essa pessoa. Todos nós temos a consciência do pecado. Todos nós temos a consciência do nosso estado podre diante de Deus. É só você olhar a vida para a realidade que nós estamos vivendo hoje. O mundo vai de mal a pior, as pessoas estão contaminadas ao máximo pela natureza do pecado, as pessoas estão vivendo um caos após o outro, presas, se prendendo, e tudo isso por quê? Porque não entenderam, não encontraram o caminho da graça de Deus. Olha o que o texto diz, no versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é a lei que nos leva ao arrependimento. Não é o julgamento que nos leva ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento é o entendimento, é a revelação da graça, da bondade e do amor de Deus. Sem isso, somos condenados. Seremos condenados. Por isso que o texto diz, por causa da sua teimosia e de teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Ou seja, as pessoas que não entenderem a graça, não usufruírem da graça, as pessoas que não mudarem a sua mente para receberem a vida de Deus através da graça de Cristo, elas serão condenadas por causa dessa natureza. A lei produz coração endurecido. A lei nos leva a viver uma vida de justiça própria. Não, mas o fulano, eu não peco igual o fulano. Isso é justiça própria, isso é legalismo, isso é tentar se vangloriar na queda do outro.
Nós precisamos ter revelação da graça de Deus e passar isso adiante. E levar isso às pessoas, para que o coração delas sejam levadas ao arrependimento. Se você está aqui nessa live, se você está aqui nessa manhã, e você não tem plena revelação da graça de Deus, por isso você vive com medo, você vive debaixo de culpa, de um jugo pesado, deixa eu te falar, está na hora de você encontrar com a graça. Existe uma natureza dentro do homem que precisa ser mortificada. E existe uma nova natureza que pode ser vivificada em todo ser humano. E é essa natureza que o Evangelho quer proporcionar. O Evangelho não é sobre bons comportamentos. O Evangelho não é sobre boa conduta. O Evangelho é sobre transformação de natureza. Se eu mudar a raiz de uma árvore, a essência de uma semente, eu vou mudar o fruto. Mudar o fruto não muda a semente. Mudar o fruto não muda a raiz. Mas mudar a raiz muda tudo. Pare de condenar as pessoas pelos frutos e comece a cuidar, a tratar a raiz. Olha só, eu vou terminar lendo esse texto que eu citei de João capítulo 3. João capítulo 3, nós lemos citei para você até o 18, até o 17. 18 diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. É esse o julgamento, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse será o julgamento do juízo final. Aqueles que receberam a Cristo e não serão condenados, e aqueles que não receberam a Cristo e por isso serão condenados. E serão condenados por quê? Porque não receberam a Cristo, não receberam uma nova identidade, estão na identidade de Adão, uma identidade caída, condenada, e por isso eles serão condenados. Está escrito, Jesus quem disse. Esta é a condenação, este é o julgamento. Não creram no Filho unigênito de Deus, o único que pode transformar a nossa natureza. Evangelho não é sobre bom comportamento, é sobre transformação de natureza. Amém? E você compreenda essa mensagem. E você se aprofunde, caminhe com a gente, esteja aqui com a gente, acompanhe os nossos devocionais, acompanhe as nossas transmissões, tudo que está sendo distribuído disponibilizado para você aqui no canal, tudo é para aumentar a sua fé, é para fazer você entender os fundamentos da graça e viver o reino de Deus. Evangelho é sobre isso. E as demais coisas, o processo de transformação, os frutos vão sendo transformados à medida que a raiz é nutrida, à medida que a raiz é aprofundada, os frutos serão saudáveis e vão ser transformados. Não foque nos frutos, foque na raiz. Uma raiz saudável vai fazer uma árvore forte, frutífera, capaz de multiplicar bons frutos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esta palavra. Espírito Santo, muitos estão com o coração endurecidos, porque foram trafados
travados pela lei. Todos nós temos conhecimento de nosso estado pecaminoso. E não é ouvir condenações, ouvir julgamentos que irá nos transformar. O que o homem precisa é de um caminho de redenção, um caminho de transformação genuína, de dentro para fora. E esse caminho não está na religião, não está na condenação da lei, mas está na revelação da riqueza, da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor. Revela-nos a tua graça, Senhor. Traz revelação a nós de tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. De fato somos pecadores, de fato estamos condenados por causa da natureza que carregamos, mas existe para nós uma saída que o Senhor proporcionou. Existe uma saída de emergência. Existe uma ponte para uma nova vida. E tudo isso está em Cristo Jesus. Mas não chegaremos a Cristo se não encontrarmos com a graça. Não nos renderemos a uma nova vida sem termos revelação da tua graça. Nessa manhã eu oro, Senhor, para que a tua graça seja revelada nos nossos corações. Que nós possamos entender que de nosso esforço, de nossas práticas, de nossas boas intenções, não haverá transformação. Não haverá. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos da tua intervenção, Senhor. Precisamos do teu Filho. No teu Filho está a transformação. No teu Filho está a nova vida. No teu Filho está a nossa nova identidade. Que nós possamos entender isso, Senhor. Que possamos desfrutar de uma transformação real, que nos tira do império das trevas, que nos tira da cegueira, que nos tira da religiosidade, que nos tira da natureza pecaminosa e nos leva para um lugar de cuidado, de exortação, de transformação, de adubação, de crescimento, de mudança de essência, onde seremos de fato transformados à imagem do teu Filho, para que o teu propósito se cumpra sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro por isso e declaro um dia abençoado sobre os teus filhos e que eles tenham uma revelação profunda da graça, da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Que o Senhor possa continuar revelando mais e mais dessa mensagem sobre você nesse dia. Amanhã nós estamos de volta, a partir das 5h15 da manhã, horário local aqui, às 6h15 pelo horário de Brasília. Bom, às 6h15 da manhã pelo horário de Brasília e às 5h15 aqui pelo horário local. Bom, Deus te abençoe, que você desfrute desse dia abençoado e acompanhe todos os vídeos que estão sendo disponibilizados para você aqui todos os dias, tendo vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse canal, divulgue esse canal, vamos alcançar mais pessoas. As pessoas estão com o coração endurecido porque bateram demais de frente com a lei. Está na hora delas encontrarem a graça. E na graça, amor, não há resistência. O amor de Deus é constrangedor. É disso que as pessoas precisam. Tá bom? Vambora. Deus abençoe você. Um excelente dia. E você desfrute da graça do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Paz.